Violência na Zona Oeste, um crime no fim da madrugada de hoje chocou a todo mundo e a gente desde as primeiras horas do dia está acompanhando esse caso. Médico é morto com 2 tiros no portão de casa. Os criminosos roubaram o carro dele. Jackson Silva tem mais informações para a gente agora na tela. Rodou. O crime aconteceu por volta das 4h30 da madrugada. No local, ainda era possível ver o corpo de Marco Luiz Silva Viana, de 41 anos. O médico saía desta casa onde morava e seguia em direção ao carro que estava neste ponto quando foi surpreendido por bandidos armados que atiraram. Mesmo ferido, ele correu na direção da garagem que fica atrás deste portão, mas não resistiu aos ferimentos. Os criminosos fugiram com o carro da vítima. No início da manhã, os pais e a noiva do médico estiveram na casa. Muito abalados, não quiseram gravar entrevista. Parentes da vítima se desesperam. Este homem, quando soube da notícia, se ajoelhou na rua e está em prantos. A rua é uma das mais movimentadas de Campo Grande e fica perto da Avenida Brasil. Segundo os moradores, o local era tranquilo, mas agora aumentou muito a violência na região. Estão entrando nas casas, estão roubando as pessoas na rua, roubando carro, então estão levando demais. Eu não saio, estou dentro de casa presa e minha filha fala para mim andar um pouco. Hoje eu fui andar, quando eu saio agora para andar, vejo essa notícia triste. A divisão de homicídios investiga o caso como latrocínio, roubo seguido de morte, mas não descarta outras possibilidades. Para você ter uma ideia, o médico morava há 10 anos nessa casa, ele trabalhava longe dali, mas não se mudou, trouxe a noiva para morar com ele, iam casar no ano que vem, planejavam ter filhos, saía praticamente todos os dias no mesmo horário para trabalhar, para dar plantão, quando dois vagabundos chegaram, abordaram, em questão de segundos, levaram o carro e tiraram a vida do médico. Não dá, eu não vou gritar aqui porque eu já falo rápido, e se eu gritar vai te incomodar em casa, mas não dá. Leia-se na sua mente que eu estou gritando, porque é desesperador a gente imaginar, não é porque é médico, não é porque é trabalhador, são pessoas de bem que pagam impostos, que esperam ter o mínimo de segurança para sair de casa no meio da madrugada. Quem tá falando comigo aí, quem tá me ouvindo agora, quem tem que sair de casa às 4 da manhã, acorda às 3 da manhã para tomar banho, para fazer barba, para tomar café, para sair, dar de cara a poucos metros na rua de casa com um vagabundo que se sente livre para assaltar e matar. Doutor Carlos, não é crime que está chocando, é crime com violência. A forma que as coisas estão acontecendo muito rápido, a sensação de impunidade, tudo realmente está chocando. Agora, Isabelle, se estivesse nessa ocorrência, eu ia procurar avaliar primeiro que tipo de crime aconteceu. Se as pessoas pararam porque viram o carro, ele saindo para pegar o carro, sentiram oportunidade, a ocasião fez o ladrão, latrocínio, ou seja, o roubo seguido de morte, a vítima de repente se desesperou, ou se pelo horário havia alguma coisa antes para que as pessoas, numa atividade típica de pistolagem, ou seja, um assassinato encomendado, pudessem fazer esse tipo de coisa. Tudo pode acontecer. Eu primeiro avaliaria qual tipo de crime eu estaria trabalhando. Se eu estivesse diante do primeiro, que é o cara que foi roubar e matou, eu investigaria esse tipo de crime. Se eu estivesse segundo, porque as coisas mudam, Isabelle. De acordo com o passado, de acordo com a ocorrência, o que foi o motivo, as investigações podem mudar. Agora, eu só acho estranho o horário, né, que foi. O carro dele está do lado de fora, de repente ele já podia estar esperando a família, tirou o carro antes para a família sair. Estou esperando aqui fora. Então eu queria entender mais essa ocorrência para saber que tipo de crime nós estamos diante. Então vamos direto agora, para a DH, que tem mais informações. Ele está ao vivo lá, quem é? O Jackson? Daqui a pouco vai entrar ao vivo lá. Vamos lá então, olha só, o Jackson está se posicionando, está esperando o doutor Fábio para dar mais informações para a gente. Primeira informação que a gente precisa saber, e doutor Carlos aqui, a gente faz apuração direto com o delegado aqui, essa experiência é muito importante, muda o tipo de investigação e o que poderia acontecer, como explicou o doutor Carlos, se a ocasião fez o ladrão, vagabundo, assassino, ou seja, o médico saindo desse horário, o vagabundo está circulando na área esperando só uma vítima para atacar e acabou roubando, a vítima se desesperou, seja o que for, e atirou. Isabelle, 4 horas da manhã, normalmente o vagabundo não fica circulando. Crime de pistolagem é de execução, é isso exatamente, que você está dizendo? Isabelle, 4 horas da manhã, normalmente o vagabundo não fica circulando porque muito poucas pessoas saem da rua 4 horas da manhã, saem à rua
4 horas da manhã. Você acha difícil ter esse vagabundo circulando para tentar fazer esse tipo de crime nesse horário? Eu só ia abrir o meu leque de investigações e iria levar em consideração tudo nessa investigação. Não só o cara que parou, viu a ocasião, fez o ladrão, viu um bom carro, de repente um médico, um bom carro, vamos assaltar, ele está saindo agora, está dentro do carro e tal. Com perdão de quem tem um Honda Civic, mas assim, não é um carro de chamar muita atenção. Honda Civic 2010, 2014, é isso, né? Não é um carro que vai chamar, é uma Land Rover, é uma casa que mostra que o cara tem dinheiro. Mas eu estou vendo ali numa região, são casas aparentemente boas. Um Honda Civic saindo numa casa aparentemente boa, e o cara passando aí 4 horas da manhã, ele foi e resolveu assaltar. Ou tinha algo mais, porque 4 horas da manhã eu ia avaliar essa possibilidade. Entendeu? Não é normal o bandido ficar 4 horas da manhã circulando por ali para assaltar. Aí o repórter falou assim, uma via movimentada, 4 horas da manhã, isso não importa, porque não tem movimento. Não tem movimento. Então não importa se a via é movimentada ou não. A gente não está falando de uma via movimentada. A gente não levaria isso em consideração, entendeu, Isabelle? Não levaria em consideração, é movimentado, mas 4 horas da manhã não tem movimento. Então tem que ver se tem câmeras no local, porque às vezes não tem câmera ali, mas tem câmera onde os caras passaram, quando chegaram ou quando partiram, para saber o número de pessoas, o tipo de armamento utilizado, o veículo utilizado por eles. Aí você enxerga o cenário todo para você saber se foi um assalto, seguido de morte, ou se foi um homicídio. Posso ir além, então, para te perguntar, enquanto o Jackson está lá se posicionando? A gente não está falando de uma zona norte, onde a gente sabe que esse tipo de crime acontece a qualquer momento. A gente está falando de uma zona oeste, que tem um histórico em que bandido dessa forma, ladrão mesmo, ladrão que rouba carro e tudo mais, ele não se sente tão à vontade devido ao histórico de quem comanda a área, falando de zona oeste. Exatamente, mas aí é que está, há uma migração, né? Há uma banalização de todos os tipos de crime pela sensação de impunidade. Fazer mais isso. Mas é uma região, você tem razão, Isabelle, é uma região que, assim, ainda é controlado por milícias atuam no local. Se você sente que a milícia sabe que esses caras estão assaltando por ali, vão ser os primeiros também a percorrerem esse caminho de crime para saber quem está assaltando naquela região, até para não perder a credibilidade e cobrar essas vergonhas que eles cobram de moradores, comerciantes, motoristas de vans, etc. Então, assim, para eles não passarem mais vergonha ainda, para mim é tudo vagabundo, eles vão querer saber quem foi que matou. Claro, todo mundo vai querer saber. As imagens que estão chegando para a gente aí, a gente está fazendo essa reportagem, você viu aí nas imagens, as imagens estão chegando aqui, a gente está colocando, muitas vezes, desculpa, às vezes a imagem é muito forte, são parentes, a nossa equipe estava em frente à casa onde tudo aconteceu, onde o corpo ainda estava, quando chegaram os parentes. Os pais chegaram, a noiva já estava na casa, pelas informações que eu tenho. Quando ele saiu, a noiva teria ouvido os tiros. Vão me corrigindo aí, minha nave-mãe, me ajuda, por favor. Aí é o momento em que o corpo é retirado. Infelizmente, a família ainda tem que conviver com essa cena de crime, que é muito chocante, principalmente para quem é da família, chegando ainda no impacto da notícia, ver essa imagem. Exatamente. Então, não é, doutor Caso? É muito forte. É muito forte, Prepara o Jackson lá para mim já. Vamos supor que eu estivesse nessa investigação, eu ia chegar para o pessoal que estava em casa, vem cá, ele sempre sai esse horário. Quem iria com ele? Ele estava esperando alguém? Por que o carro estava do lado de fora e não do lado de dentro? Se ele estava esperando alguém, ele poderia esperar do lado de dentro. Mas estava com pressa. Se ele tinha inimigos, ele devia alguma coisa a alguém? Ele fez alguma coisa nos últimos tempos, brigou com alguém ultimamente? Então você tem que fazer um caminho de trás para frente, como se você estivesse vendo um filme de trás para frente, para você enxergar aquela situação. Se deparou com um crime, você começa a investigar os criminosos em si, a coisa mais particular, a coisa mais concentrada no tipo de coisa.